E, senhoras e senhores, eu chamo agora ao palco, sem perdermos mais tempo, o tenente-coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Diógenes Luca, que vai apresentar a palestra com o tema Segurança Humanizada. Vamos recebê-lo. O senhor prefere o bastão mesmo? Sim. Para frente e para trás. Tá joia. Boa noite a todos. Queria fazer alguns agradecimentos iniciais aqui. Carlos, você, em primeiro lugar, pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Em nome de quem cumprimento toda a diretoria da ABRAP, é um privilégio. Queria também fazer uma menção especial ao meu amigo Miguel Balieira, que veio diretamente do México nos prestigiar aqui. Miguel Balieira, um dos responsáveis por levar segurança, o tema segurança em nível de pós-graduação, em nível acadêmico. Tem uma grande colaboração. Muito obrigado pela sua presença aqui, Miguel, é uma honra. Em nome de quem cumprimento todo mundo aqui da área acadêmica, da área que tem na segurança o seu foco de estudo. Eu também queria fazer uma menção especial ao meu amigo, meu irmão Márcio Rodrigues, investigador de classe especial do DEIC da Polícia Civil, em nome de quem estendo meu agradecimento a todos os integrantes das forças policiais e também da segurança privada, que tanto colabora aqui para a gente poder, talvez, diminuir um pouquinho as nossas perdas. O nosso tema aqui é segurança humanizada. Eu venho da Polícia Militar, fiquei 30 anos na instituição, de 80 a 2010, e há 14 anos tenho atuado no segmento de segurança privada pela minha consultoria The First. Sou autor de alguns livros, e venho aqui hoje trazer um tema muito rapidamente, até porque é o finalzinho do nosso evento, nosso tempo está já bastante exaurido, com dois eixos principais. O primeiro deles é mais para todos vocês aqui, empresários, aquilo que é uma visão, e também um outro eixo que diz respeito àquilo que é a nossa visão para o pessoal da prestação de serviços na área de segurança. Por isso que eu quero trazer o primeiro pressuposto daquilo que é o nosso entendimento sobre segurança, que segurança é uma questão de atitude, mas prevenção uma questão de inteligência. Isso vale tanto para o segmento da segurança pública como também da segurança privada. A gente aposta muito nessa questão da importância da prevenção, de criar um ambiente onde a prática delitiva seja inadequada, seja aquilo que possa ser, de certa forma, dificultado. A gente não usa a palavra evitar insegurança, porque evitar é 100%, e esse talvez seja um sonho inatingível, mas a gente pensa muito em criar barreiras, ou uma ambiência onde o sujeito que está a fim de delinquir se sinta bastante incomodado. Mas, para isso, precisa ter atitude do corpo de segurança e uma visão do empresário naquilo que diz respeito à prevenção como algo de inteligência. Esse é o seu primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, que eu acho muito importante, talvez o eixo maior da minha conversa muito rápida com vocês aqui, é que a missão da segurança é dar suporte ao negócio. E isso é uma mensagem que eu queria passar para todos vocês empresários, de que não podemos pensar que o segurança ou a segurança deve ser aquela coisa assim meio inglória, ou aquela coisa que nos desce de forma engasgada. Eu gosto muito de fazer o comparativo com o teatro, sabe? Quando a gente vai ao teatro, ao final do espetáculo, a gente costuma aplaudir os atores e as atrizes que estão no palco, mas isso é justo, eles são protagonistas, mas eu devo fazer a seguinte pergunta, uma pergunta retórica. Será que a peça aconteceria sem o iluminador? Será que a peça aconteceria sem o contra-regra? Será que a peça aconteceria sem o figurinista? E a pergunta retórica também. A gente vê essas pessoas? Não. Mas sem elas o show não acontece. Por isso eu gostaria que todos vocês levassem essa mensagem para os seus stakeholders, no sentido de encarar as pessoas de segurança como verdadeiros atores importantes, mas com a missão de dar suporte ao negócio. Quando a gente faz um comparativo, por exemplo, numa loja, né, qualquer que seja, um supermercado, é claro que o cliente vai lá e vai encontrar a decoração, vai encontrar os produtos, vai encontrar o vendedor, vai encontrar o especialista, mas é muito importante que aquele segurança que está na porta também seja homenageado, seja valorizado, porque sem ele o show não acontece. A segurança é valor, ela nunca pode ser vista como prioridade.
até porque prioridade na vida muda, valor é permanente. Eu gostaria muito de passar essa mensagem. A função da segurança é suporte ao negócio, mas nem por isso ela é menos importante, ela é tão importante quanto. A segunda coisa que eu queria trazer nesse slide como pressuposto é que a missão da segurança é proteger as vidas e a imagem corporativa. Isso é o ponto mais importante. Nós temos visto exemplos de algumas atitudes da área de serviços terceirizados que, por conta da proteção dos ativos da empresa, eles colocam as vidas das pessoas e a imagem corporativa em jogo. Isso é um prejuízo incomensurável. Tivemos casos aqui, todos vocês sabem, eu não vou citar o nome das empresas, que pagaram um preço altíssimo por conta da não observância desta ordem de valores aqui. É a vida, é a imagem corporativa. Quando eu falo vida, vale também a integridade física, a imagem corporativa, e o último aspecto aqui são os ativos. Não faz sentido dar uma gravata num sujeito por conta que está levando uma lata de leite e destruir a imagem corporativa, passando nos telejornais, aqueles que eu atuo no âmbito policial. É muito melhor a gente, eventualmente, ter um outro tipo de perspectiva, um outro tipo de tratamento, levando em conta essa ordem de valores. É isso que eu acredito como algo importante. O terceiro pressuposto, e isso também vale ainda em decorrência desse segundo slide, a minha apresentação vai ser muito rápida com vocês aqui, é entender que a maioria das pessoas que frequentam os nossos ambientes, sejam eles quais forem, aqui o Carlos trouxe vários tipos de segmentos de negócio, a esmagadora maioria das pessoas que frequentam os nossos ambientes são pessoas bacanas, são pessoas que vão lá para poder comprar o seu produto, seja ele qual for, ter ali a sua necessidade atingida. E essas pessoas, o que elas merecem? Elas merecem atendimento com segurança. Vale dizer que o nosso prestador de serviços, nosso vigilante, nosso controlador, seja lá qual for a função que vocês têm nos negócios de vocês, eles têm necessidade de serem treinados para dar atendimento. Eu diria que já foi a época, Carlos, do segurança, como eu faço talvez uma provocação um pouco vulgar, talvez, do vigilante talinha, né, que é o corpo de Tarzan e o cérebro de galinha. Né? Não dá mais certo isso daí. Ele é o primeiro contato com o qual o cliente tem acesso quando chega no estabelecimento, muitas vezes, e ele precisa ser treinado para atendimento. Não tem nada demais um integrante da segurança falar boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, posso ajudar. Às vezes até uma intimidade relativa com o cliente recorrente. Qual que é o problema disso, gente? Fiquemos atentos a essa necessidade de mudança, inclusive das escolas de formação de vigilantes, que muitas vezes têm no aspecto militar, inspirada, aquela coisa meio dura, meio rústica, meio, né, para fazer isso, talvez seja melhor colocar ali um totem com uma câmera, vale mais, causa menos problema e vai ser mais barato, inclusive. Por isso eu tenho defendido essa ideia aqui. A maioria das pessoas é ok, e o que elas precisam? Atendimento, sem perder nunca da sua observação a questão da segurança. O homem ou a mulher de segurança precisa sempre ter esse requisito, mas para a maioria das pessoas é isso que a gente recomenda, atendimento. Ser uma pessoa acolhedora, o sujeito chegar lá, se deparar com o vigilante que está ali controlando logo na portaria e ter essa percepção. Não deprecia a função de um homem ou uma mulher de segurança, é ser uma pessoa gentil, educada, acolhedora, é essa a visão que eu acredito. Porém, nem todo mundo que frequenta os nossos ambientes está a fim de colaborar com as nossas regras de convívio. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que dentro de qualquer ambiente tem regras de convívio, tem normas a serem seguidas, e para essas pessoas a gente precisa ser um pouquinho mais assertivo. E aí, para essas pessoas que eu considero aqui uma minoria não ok, vale dizer que a gente precisa ter segurança com atitude. A gente vira a chavinha. A gente vira a chavinha, não tem problema nenhum. Aliás, sendo muito sincero e honesto, como costumo ser quando falo desse assunto, eu gostaria que esse tipo de mandamento fosse seguido de forma ainda mais integral na instituição que eu trabalhei durante 30 anos.
De vez em quando eu vejo alguns policiais, lamentavelmente, por conta de uma minoria não ok, tratar uma pessoa numa abordagem de forma abrutalhada, de forma inadequada, e essa pessoa, depois dessa experiência, leva uma imagem terrível. Onde eu comecei minha carreira na Rota, que é o Batalhão Tobias de Aguiar, tenho muito orgulho de ter iniciado minha carreira lá, existe um lema, e o lema é o seguinte: a cada abordagem, um bandido preso ou um amigo conquistado. Olha a profundidade dessa frase. A cada abordagem, ou é um bandido preso ou um amigo conquistado. Vou traduzir isso para vocês. Vale dizer que nós não podemos ficar abordando as pessoas para encher relatório, para fazer prancheta de quantidade, porque incomoda uma pessoa ser abordada pela polícia. A gente só vai abordar quando tiver uma fundada suspeita, quando tiver algo que nos chame a atenção e exija uma abordagem. E aí, nesse ato, eu posso acertar ou posso errar. Se eu acertei no meu indicativo de suspeição, no meu tirocínio policial, é um bandido preso. E se eu errei? Se eu achei que era e de fato não era, era um trabalhador, aí é um amigo conquistado. Muito obrigado. Nós estávamos fazendo um patrulhamento, trabalhamos por amostragem. O senhor me desculpa a abordagem. Estamos aqui fazendo esse trabalho de ação presencial de polícia. E aí você explica, a pessoa sai, vamos dizer, menos incomodada, sai mais feliz, vê a presença da polícia. Ninguém vai ficar triste, ninguém que seja um cidadão de bem vai ficar triste com a abordagem policial, quando bem explicada, quando bem conduzida. E o que, muitas vezes, alguns dos policiais fazem, não obedecem a essa regra. E aí a nossa imagem fica destruída. Né? Chega para um cidadão na rua, encosta aí, vagabundo. Né? Uma coisa assim que o cara, às vezes, é um trabalhador, acabou. Aí já não recupera mais, leva essa mensagem ruim para sempre. Isso é inadequado. Então, vale o mesmo princípio para nós. No nosso supermercado, nossa drogaria, no nosso, seja lá qual for o segmento de vocês, que tenham profissionais de segurança trabalhando nesse sentido, tem que passar essa mensagem para eles. A maioria das pessoas é ok e merece atendimento. A esmagadora maioria das pessoas é ok e merece atendimento com urbanidade, com decência, com boa educação, com acolhimento. E para aqueles que, eventualmente, estão a fim de deturpar as nossas regras de convívio, a gente vira a chavinha, com um pouco mais de assertividade, está tudo certo. Né? E o quarto pressuposto, ele sintetiza tudo isso, e é mais ou menos essa equaçãozinha que eu gosto de trabalhar. Segurança com visão de atendimento. E aqui tem uma notícia para vocês importante. E o pessoal de atendimento? O pessoal de atendimento tem que ter uma visão de segurança também, tem que jogar juntos. Exemplo, recentemente, num shopping center, uma pessoa foi comprar um sapato, e, na hora de experimentar o sapato, ele colocou o pé ali no negócio, e, quando levantou, a moça que vendia o sapato percebeu que o sujeito estava armado. E ela, de uma forma muito sutil, muito adequada, fez um comunicado lá para alguém, por um sinal qualquer, que acionou a segurança, e, por ser um cara armado, já acionou lá também alguém que podia fazer essa contenção. Um bandido foi preso nesse dia. Era um assaltante, um ladrão, um criminoso que estava lá. Como funcionou isso? Ela, que tinha tido algum tipo de instrução, que tinha tido algum tipo de informação, ajudou. A função dela é atendimento, é vender o sapato. Mas, ao perceber algo estranho, algo que poderia ser uma coisa crítica, ela tomou providências, ela teve uma visão de segurança. E quando a gente faz essa conjugação do homem de segurança com a visão de atendimento sendo acolhedor, e o pessoal de atendimento jogando junto, também colaborando com a segurança, essa parceria, aí a gente tem mais chances de sucesso. Fica aí a mensagem para vocês, sintetizando com o quarto pressuposto, aquilo que é a nossa mensagem. E aí, também fechando a equação, para aqueles que não estão a fim de colaborar, a segurança com atitude. Feito isso, gente, eu queria agora, em alguns minutos mais, e eu prometi que seria bem objetivo nessa apresentação, eu queria compartilhar algumas coisas aqui daquilo que a gente sempre faz. Respeito. Respeito. Respeito é algo importante, tratar todo mundo com respeito. Muitas das vezes, os homens e mulheres de segurança são a causa do problema. Chega lá um cliente que está, de repente, precisando de uma orientação, e a forma dessa abordagem
desrespeitosa já cria ali um mal-estar e ali vira uma chamada escalada irracional que termina, muitas vezes, em um grande problema, quando não uma tragédia. Por isso, a gente sempre tem que orientar para as pessoas terem respeito. A segunda coisa importantíssima, e hoje muito importante, falo isso porque estou numa rede de televisão e todos os dias a gente percebe esse tipo de conduta inadequada. Não existe pessoa suspeita, mas o que existe são atitudes suspeitas por parte de qualquer pessoa. É importante que nós tenhamos em mente que vivemos num país racista, num país machista, num país homofóbico e num país onde temos dificuldade de respeitar pessoas. Recentemente, uma alta autoridade, faz um passado não tão distante, falou: o Brasil não tem racismo no Brasil. Eu falei: mas que país, pensei comigo, que país que esse energúmeno vive? Há um tempo atrás, entrevistei o tenente-coronel Souza, era comandante do 7º Batalhão, ele estava fazendo uma live, participando de uma live. Vários integrantes nessa live, uma live com muitos participantes, pessoal da USP, etc. Na hora que ele estava fazendo a sua apresentação, um hacker entrou na apresentação e escreveu no slide dele macaco, negro, alguma coisa assim. Gerou uma comoção social enorme. A coisa foi parar na revista Veja, teve repercussão, a polícia entrou no circuito para apurar como é que esse hacker entrou, acho que a Delegacia de Crimes Cibernéticos ajudou nesse negócio. E eu chamei o Coronel Souza para entrevistá-lo num programa que eu tinha, e eu falei para ele: Souza, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu nasci em 1964, na Vila Nilo, zona norte de São Paulo, periferia, venho de uma família de classe simples. Eu não vi racismo na minha infância. Eu entrei na academia militar com 15 anos de idade, fiz o ensino médio profissionalizante dentro da academia de polícia, tenho vários amigos na minha formação de turma, vários negros, nunca vi problema de racismo. Saio oficial, eu trabalhei no policiamento, nunca vi esse negócio. Como é que é isso? Ele falou: você não, né, Luca? Ele negro, você não. Mas eu te contar uma história. Quando eu era criança e fui entrar na escola, meu pai me chamou e falou assim: filho, você não precisa ser o primeiro colocado, mas você não pode ser o último. No chat, estava lá o Coronel Rui, da minha turma, negro, meu amigo pessoal, foi corregedor da Polícia Militar, amigo de frequentar minha casa. Pessoa íntima, que eu conheço há 40 anos. O Rui escreveu no chat: Luca, quando eu era pequeno, meu pai falou a mesma coisa. O racismo passou por mim e eu não percebi, gente. No teu lugar de fala. Mas essa é uma realidade do nosso país. Por isso, hoje, mais do que nunca, nós temos que orientar as pessoas a respeitar as diferentes pessoas, as diferentes orientações sexuais, tudo isso tem que ser respeitado. A gente cansa de ver isso dando muita repercussão midiática quando há um erro nessa seara. Atenção para esse aspecto. Coisa importantíssima que eu vejo também, raiz de muitos problemas, o funcionário, o colaborador da área de segurança não manter a distância de segurança. Regra que nós, policiais, temos logo no início da nossa formação. Você nunca vai ver um policial bem preparado ficar discutindo com quem quer que seja, naquele esquema de nariz com nariz. Isso não existe. E eu recomendo que vocês também, em alguma maneira, na parte mais operacional, fica aí a dica, orientem para que sempre seja mantida uma distância de segurança, porque um tapa que você toma na cara, você perde imediatamente sua capacidade de pensar. Isso é fundamental. Outra coisa importante, nós temos uma diferença entre ser corajoso e ser um valentão destemido. Enquanto a coragem é uma virtude, a valentia destemida é uma não virtude. Valentia destemida é quando a pessoa exagera na dose, quer enfrentar algo que esteja maior, flagrantemente maior do que as condições que ele tem. Por isso,
temos que ter essa cultura de pedir apoio. Qual que é o problema de pedir apoio? Quando a coisa começa a ter uma complicação, é sabedoria isso, não é nada além disso. Por isso que é muito importante ter essa difusão dessa mensagem, de orientar as pessoas a pedir apoio, pedir algum tipo de auxílio para poder lidar com uma crise que se estabeleça ali em algum momento, sem nenhum tipo de problema, né? E aquilo que é a justa medida, né? A diferença do remédio para o veneno é justamente a dose, né? Na dose certa a gente cura, na dose errada a gente muitas vezes se perde, e agir na justa medida é algo muito fundamental para um profissional na área de segurança. E, por último, aquilo que nós até usamos nas tropas de elite, do local que eu venho, esse processinho chamado IDA, que é identificar, decidir, agir, pensar, né? Tomar a decisão e depois agir, não agir por impulso, não agir por instinto. Isso é fundamental daquilo que a gente sempre faz. E o que a gente nunca pode fazer? Fica aí o meu último slide, praticamente, com vocês. Nós não discutimos com clientes. Isso é uma coisa inglória, né? Discutir com o cliente é só criar problema, é só aumentar a gravidade da situação. Discutir com o cliente é uma coisa que eu super recomendo que não se faça, né? Outra coisa, fazer ameaças, né? Às vezes o sujeito recebe ali algum tipo de impropério e aí ele começa com ameaças, também é inadequado, não só discutir com clientes, como fazer ameaças. Às vezes a pessoa se contém em não discutir, se contém em não fazer ameaça, mas faz caras e bocas, né? Faz aquela cara de reprovação, faz aquela cara de desdém. Isso também é um gatilho para gerar uma escalada irracional. Um bom profissional de segurança não faz isso. Não praticamos violência física, né? Aquela história de levar lá para o quartinho, né? Se é que vocês me entendem, como já aconteceu no passado. Isso é para ter uma conversa, tomem muito cuidado com isso, né? Enfim, quero finalizar a nossa conversa. Foi meu objetivo ser apenas dar tração aqui nesse tema, agradecendo muito essa oportunidade, mas eu queria fechar com essas duas frases. Uma frase de Auguste Comte, que era um filósofo: prever para prover. Eu gosto muito dessa frase, porque quando a gente pensa, a gente consegue adotar medidas, né? Prever para prover, pensar antes para depois tomar as medidas do que a gente, de fato, pode fazer. E uma frase que também me marca muito, essa a gente usou muito na parte de proteção de pessoas, e na parte de prevenção, na parte de segurança, é uma frase que eu gosto muito. Ela dialoga com aquilo que eu falei no primeiro slide, que prevenção é uma questão de inteligência. A batalha dos olhos precede a batalha das armas. Se a gente puder, a partir do nosso planejamento, da nossa estrutura, dos nossos procedimentos, criar essa ambiência de segurança, a gente talvez tenha mais chance de ter sucesso naquilo que é o nosso propósito, sem ter que ter uma medida mais dura, mais drástica. Portanto, criar essa ambiência de segurança é algo que eu reputo fundamental. É tão importante essa questão da ambiência de segurança que eu queria fazer uma lembrança aqui de um programa que ficou muito famoso, chamado Tolerância Zero. Acho que todos vocês já ouviram falar disso, mas acho que vale a pena só dar um pequeno exemplo. Esse programa começou a partir de uma experiência que aconteceu nos Estados Unidos. 2 pesquisadores estacionaram um veículo num bairro muito famoso, acho que foi Beverly Hills, e deixaram o veículo lá estacionado durante alguns dias. O carro ficou paradinho lá, só pegando sol, chuva, foi cheio de poeira, ninguém mexeu no carro. Um dos cientistas foi lá, num dia, depois de alguns dias parado, foi lá e quebrou o vidro do carro. Pum! No dia seguinte, já tinham levado o volante, já tinham levado o toca-fita, depois levaram as rodas, e, a partir daí, criou-se uma ideia de que, se você cria uma ambiência de ordem, as pessoas tendem a reagir. E aí foi levado isso a efeito em Nova York, com um programa chamado Tolerância Zero, que fez o quê? Combateu os pequenos delitos, criou uma atmosfera de segurança, iluminação pública, ruas limpas, terrenos limpos. Essa ordem, essa beleza, essa estética gera um comportamento, ela nos induz a ter um comportamento. Vocês podem ter um exemplo aqui no nosso país do metrô de São Paulo.
O metrô de São Paulo, você anda lá, é tudo muito arrumado, tudo muito limpo, você fica constrangido de jogar um papel no chão. Mesmo uma pessoa mal educada que joga papel no chão do metrô ela não joga. Porque limpeza gera limpeza, organização gera organização, ordem gera ordem. Quando a gente tem esse ambiente bem arrumado, a gente consegue, de certa maneira, induzir as pessoas. Olha, aqui tem regras, né? Aqui tem regras. O Shopping Center é um bom exemplo disso também. Fica aí a mensagem para vocês. Essa frase me acompanha demais. Muitíssimo obrigado, Carlos, por essa chance. Agradeço demais essa oportunidade. Obrigado. Por favor, fique ao centro do palco para que... Nós só temos a agradecer, Tenente Coronel Diógenes Lucca, receba o nosso abraço, o nosso carinho, através do nosso presidente, Carlos Eduardo.